Era madrugada, por volta de 3 horas da manhã do dia 12 de janeiro de 1995, quando um objeto cheio de luzes piscantes nas cores vermelho e verde caiu em uma fazenda, precisamente na lagoa de Perreca, em Feira de Santana da Bahia. Logo após a queda do provável OVNI, houve um apagão em várias cidades vizinhas. Várias pessoas viram o fenômeno acontecer, mas todos achavam que fosse um avião de pequeno porte. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveite a vinheta e faça sua inscrição. Nos ajude a levar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Depois da queda, a única pessoa que desconfiou que o objeto provavelmente não era um avião foi o fazendeiro Beto, dono da fazenda ao lado de onde o OVNI caiu. Na dúvida, ele montou em um cavalo e foi para verificar o acidente. O seu relato diz que a primeira impressão que ele teve foi de ter visto um carro caído na água, mas ao se aproximar, ele percebeu que o objeto tinha uma proporção diferente. Parecia um Fusca, mas não era um automóvel. Era uma espécie de objeto metálico polido, como se fosse um espelho. Estava semi-afundado na lagoa. Ao observar aquilo, ele percebe uma pequena porta se abrindo e de lá começou a escorrer um líquido gosmento numa cor esverdeada. No interior do provável OVNI, ele viu duas criaturas peludas. Não soube descrever o que eram. Ele só pôde dizer que mais parecia um bicho preguiça. Ele reparou também que um dos seres estava morto, debruçado numa espécie de painel eletrônico, enquanto o outro ser, que era pequeno e tinha garras, saiu do objeto, estando muito ferido e agonizando de dores. O fazendeiro Beto então levou as criaturas para dentro de sua casa. Mas o que é inexplicável é que por volta de 5h30 da manhã, a população da região avistou comboios do Exército Brasileiro circulando pela região. A princípio, nenhum dos soldados sabia do que se tratava. Era uma operação sigilosa, o que nos faz pensar como os comandantes do Exército sabiam daquela ocorrência. Provavelmente, a aeronáutica brasileira já havia identificado o objeto ainda antes da queda ou no momento dela. O que a aeronáutica sabe que nós não sabemos? Então, ao chegar no local, os soldados viram um objeto meio afundado na lagoa. Inclusive, eles contaram que um dos comandantes estava muito inquieto e incomodado com aquela situação. Esse comandante apontou para a casa do fazendeiro e chamou alguns dos soldados para acompanhá-lo. Depois, invadiram a casa de Beto, vasculharam tudo e, ao encontrar as criaturas, eles as carregaram para o caminhão. As criaturas foram descritas pelos soldados como exatamente descreveu Beto, um ser semelhante a um bicho preguiça, só que bem estranho. Esse bicho peludo estava ferido e estendeu a mão para um dos soldados como se estivesse pedindo socorro, só que aquele bicho não emitia som algum. O outro foi descrito como um ser parecido com uma criança desnutrida. Tinha olhos grandes, traços físicos diferentes dos seres humanos. Bom, depois eles pegaram aquele objeto, que segundo eles era bem leve, e colocaram em um caminhão-baú extremamente lacrado. Minutos depois, chegou mais um caminhão do Exército e um helicóptero da Marinha, com 2 agentes secretos, que colocaram os 2 corpos no interior da aeronave e levantou o voo para um lugar desconhecido. Os funcionários da fazenda e os curiosos foram ameaçados pelos militares e orientados a manterem sigilo absoluto nesse caso. E por anos, os pesquisadores foram investigando os fatos que iam sempre se confirmando. E eles descobriram o envolvimento dos Estados Unidos nesse caso. Um satélite americano havia detectado o objeto em Feira de Santana e avisado os militares brasileiros sobre a queda do possível OVNI na região. Pelo fato das testemunhas terem sido frequentemente ameaçadas, isso dificultou muito as investigações, mas os pesquisadores acreditam que esses corpos e a nave foram mandados para os Estados Unidos. Mas o que mais chama a atenção dos ufólogos é sobre aquele ser peludo que parecia um bicho preguiça. Eles acreditam que provavelmente possa ter sido o próprio animal que fora capturado pelos ETs a fim de pesquisas. Mas o que não bate nessa história é que aquele suposto bicho preguiça era inteligentemente diferente dos nossos animais. Teriam os alienígenas alterado a genética do bicho preguiça para trabalhar em favor dos humanoides? Esse caso relembra um outro caso que aconteceu na Venezuela e que, segundo relatos,
parecia também um bicho preguiça, era um bicho peludo, semelhante ao de Feira de Santana. Bom, depois desse evento, vizinhos contam que, durante semanas, recebiam visitas do Exército de Salvador, além de helicópteros sobrevoando frequentemente os arredores do local. Mas o que teria acontecido em 12 de janeiro de 1995, em Feira de Santana? Você decide. Nos vemos no próximo capítulo de Mistérios do Universo. Tchau.